A natureza, em sua vastidão e complexidade, sempre foi vista por filósofos, teólogos e pensadores como uma evidência inegável da existência de um Criador. O mundo natural é repleto de maravilhas que, quando observadas com atenção, revelam a assinatura de um ser superior. Quando olhamos para o universo, é difícil não se impressionar com a sua vastidão e complexidade. A ciência moderna nos mostrou que o universo é governado por leis físicas precisas, como a gravidade, a velocidade da luz e a força nuclear forte e fraca, entre outras. Essas leis são tão incrivelmente ajustadas que, se fossem ligeiramente diferentes, a vida, tal como a conhecemos, não seria possível. Por exemplo, a constante cosmológica, que regula a expansão do universo, é tão finamente ajustada que, se fosse alterada em uma parte em 10⁻120, o universo colapsaria ou se expandiria rapidamente demais para a formação de estrelas e planetas. O físico Paul Davins afirma que parece que alguém ajustou os números da natureza para fazer o universo. Essa sintonia fina do universo é um dos mais poderosos argumentos a favor da existência de Deus. É difícil imaginar que uma tal precisão poderia ser o resultado de um mero acaso. O fato de o universo ser compreensível e governado por leis matemáticas universais sugere que há uma mente ordenadora por trás de tudo isso. Uma mente que estabeleceu essas leis e colocou o universo em movimento. Outro testemunho poderoso da existência de Deus é a própria vida. A vida é complexa, de uma maneira que desafia explicações meramente naturais. Temos, por exemplo, a célula, a unidade básica da vida. Cada célula é uma pequena fábrica, repleta de máquinas moleculares que realizam uma infinidade de funções vitais. Uma dessas máquinas é a molécula de DNA, que contém as instruções para a construção de todos os seres vivos. O DNA é composto por uma sequência de nucleotídeos que formam um código genético, um tipo de linguagem biológica que instrui as células sobre como produzir proteínas, as moléculas que realizam a maior parte do trabalho em nossos corpos. O código genético é extraordinariamente complexo e específico, e qualquer alteração aleatória nele pode ter consequências drásticas para o organismo. A complexidade do DNA e de outras máquinas celulares leva ao conceito de complexidade irredutível, introduzido pelo bioquímico Michael Bay. Esse conceito se refere a sistemas biológicos que são compostos por várias partes interdependentes, de modo que o sistema não funcionaria se qualquer uma dessas partes fosse removida. Isso sugere que tais sistemas não poderiam ter evoluído através de processos graduais e aleatórios, mas sim que foram projetados para funcionar como um todo desde o início. O fato de a vida ser tão complexa e interdependente, a ponto de desafiar explicações meramente naturalistas, é um forte indício da existência de um Criador inteligente que projetou e organizou a vida. A beleza da criação e a beleza da natureza também são poderosas testemunhas da existência de Deus. Estas belezas, muitas vezes necessária para a sobrevivência dos seres vivos, sugere a presença de um Criador que valoriza a estética, que criou o mundo não apenas para funcionar, mas também para ser apreciado. A beleza é, por sua natureza, algo subjetivo, mas sua presença universal sugere que há um padrão de beleza inerente ao mundo. Esse padrão pode ser visto como um reflexo da beleza do próprio Criador, que infundiu sua criação, com um senso de ordem, harmonia e estética. Tudo tem um propósito: as estações, o ciclo da água, o ciclo do carbono e outros processos naturais que mantêm a vida na Terra. São exemplos da providência divina. Eles são tão precisamente ajustados e interconectados que qualquer perturbação significativa em um deles poderia levar à extinção da vida. No entanto, a Terra permanece estável, continuando a sustentar bilhões de formas de vida.
Esse equilíbrio delicado é mais uma evidência de que o mundo foi projetado por um Criador, que sustenta e renova continuamente sua criação, garantindo que a vida possa prosperar. Quando examinamos a biologia de perto, vemos mais evidências de design inteligente. Por exemplo, o olho humano é uma estrutura incrivelmente complexa, composta de várias partes interdependentes, como a córnea, a íris, a lente e a retina, todas funcionando em perfeita harmonia para permitir a visão. A complexidade e a precisão do olho sugerem que ele foi projetado por uma inteligência superior, ao invés de ser o resultado de processos aleatórios. Além do olho, há inúmeros exemplos na natureza que apontam para um design inteligente. O voo dos pássaros, a bioluminescência das profundezas oceânicas e o intrincado sistema de defesa de algumas plantas são apenas alguns exemplos de sistemas biológicos que demonstram um planejamento e execução notáveis. A complexidade e a funcionalidade de muitos sistemas biológicos desafiam a explicação por processos evolutivos aleatórios e sugerem a mão de um projetista intencional. A consciência é talvez uma das maiores maravilhas do universo. A capacidade humana de pensar, raciocinar, criar e amar é algo que transcende a matéria física. A mente humana, com sua capacidade de autopercepção, moralidade e intuição espiritual, é uma testemunha direta da existência de algo além do puramente material. A consciência humana não pode ser facilmente explicada por processos evolutivos. A ciência pode descrever as funções cerebrais e as sinapses, mas não pode explicar a experiência subjetiva da autoconsciência. A presença de uma mente consciente sugere a existência de uma mente maior, de onde deriva nossa capacidade de pensar e refletir sobre nossa própria existência. Além disso, a moralidade humana aponta para um padrão absoluto de certo e errado que transcende culturas e tempos. Esse senso de moralidade é difícil de explicar apenas em termos biológicos ou culturais, sugerindo que há uma lei moral inscrita em nossos corações por um legislador divino. A natureza é composta de um intricado sistema de interdependência, onde cada organismo desempenha um papel específico que contribui para o equilíbrio do ecossistema. A relação entre predadores e presas, a polinização realizada por insetos, a decomposição de matéria orgânica por fungos e bactérias, e a fotossíntese das plantas são exemplos de processos que mantêm a vida na Terra. Essa interdependência é tão complexa que qualquer alteração significativa em uma parte do sistema pode ter efeitos devastadores em todo o ecossistema. No entanto, o sistema continua com uma precisão impressionante, sugerindo que há uma inteligência por trás dessa ordem, garantindo que todas as partes do sistema trabalhem em harmonia para o bem-estar de toda a criação. Garantindo que todas as partes do sistema trabalhem em harmonia para o bem-estar de toda a criação. A natureza é, portanto, uma testemunha viva da presença de Deus, que sustenta e governa todas as coisas.